bom dia a todos, amém? Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, dar continuidade na nossa série de Jeremias, capítulo de número 4, verso de número 5. Jeremias 4, verso 5, para fazermos uma leitura juntos. Quem quiser acompanhar aqui no telão, está ali o texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Amém, irmãos? Até aqui, podem assentar. Nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Hoje é a quarta mensagem baseado neste livro bíblico. Se vocês não sabem, o livro de Jeremias é considerado o maior livro da Bíblia do ponto de vista de tamanho. Ele tem menos capítulos do que o livro de Salmos, mas ele tem um texto maior do que o próprio livro de Salmos. O que para nós gera, em certo sentido, uma grande dificuldade, que é encaixar os textos dentro das pregações. Sei que nós fiquemos aqui 2, 3 anos pregando o livro do profeta Jeremias. E hoje não é diferente do ponto de vista de um desafio, que é expor o texto bíblico dentro desse trecho que nós temos, que é os capítulos 4, 5 e 6 do profeta Jeremias. Então, recapitulando, no capítulo 1, nós vimos o chamado de Jeremias, como que Deus chama ele, separa ele para profeta, sendo ele ainda muito jovem. No capítulo 2, nós vimos a situação do povo e o chamado ao arrependimento. Vimos que mesmo com a reforma do rei Josias, o povo ainda ele não se arrependeu. No capítulo 3, nós vemos o apelo de Jeremias ao arrependimento por causa da idolatria, que é, um dos grandes problemas do povo de Deus é a idolatria. O povo não amava a Deus, o povo não se arrependia dos seus maus caminhos, e então o Senhor ele trará juízo. E hoje, a mensagem que nós temos, eu coloquei como título, o chamado ao arrependimento e o juízo de Deus. É que nós veremos nesses 3 capítulos, pelo menos. Nós não podemos ver capítulo a capítulo, versículo a versículo, por causa do tamanho, mas ainda assim nós vamos ver, pelo menos em algumas partes ali, em blocos de texto, o que é que nós entendemos que Deus tem para falar conosco através da mensagem que ele teve através do profeta Jeremias para o seu povo naquele tempo. Nós vemos que outro desafio é que às vezes é Deus quem fala, às vezes é o profeta quem fala, às vezes é o povo quem fala. Então, nós temos também alguns trechos que eles não estão necessariamente cronologicamente. E essa série de nuances faz com que os desafios sejam muito grandes. Mas ainda assim, o que nós temos diante do profeta Jeremias é que o seu ministério, apesar de desafiador, foi exercido com fidelidade, com angústia, com tristeza. O profeta prega e ninguém se arrepende.
O tempo de pregação dele do ministério dele foi de cerca de 40 anos. E no final, o povo não se arrependeu e Deus trouxe o juízo. Então é como se fosse, olhando do ponto de vista humano, um ministério fracassado. Eu prego arrependimento, ninguém se arrepende, Deus pune igual. Mas a gente vai ver dentro do próprio texto o que acontece quando o profeta ele ministra, é que Deus quer trazer misericórdia. Mas o povo não responde ao chamado, ao arrependimento, e o juízo, então, ele é consequência. Na semana passada, o pastor Rodrigo finalizou a última pregação nos 4 primeiros versículos deste capítulo 4. E ele falou justamente sobre o chamado de Deus ao arrependimento. É o início do que nós vamos ver hoje nessa nova sessão, a partir do verso de número 5. Então, o texto que nós lemos, que foi os versículos de número 5 a 9, vemos que Judá jamais atentou para as advertências que o próprio Deus havia dado a eles. Vamos ver aqui o que nos diz o texto bíblico. Verso de número 5. Anunciai em Judá e fazer ouvir em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Primeiro que nós vemos é um sentinela. Quem é o sentinela? É aquele que anuncia algo importante. É aquele que anuncia algo que virá. E o sentinela está dizendo, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. É um grito de guerra que acontece no campo. Ele está dizendo, anunciem por todos os cantos. Faça tocar a trombeta, e a trombeta no tempo da nação de Israel, nós vemos que ela é um chamado para a guerra. Haviam vários toques de trombeta, e entre eles havia o chamado para a guerra. Então, aonde você estivesse, ao ouvir aquele som, você sabia, algo está acontecendo. É mais ou menos como se fosse um alerta sonoro da Defesa Civil. Quando você ouvir aquele som, você já sabe o que tem que fazer. É mais ou menos isso que o profeta ele está nos dizendo. Deve-se tocar a trombeta e gritar em alta voz, dizendo, ajuntem-se, se reúnam, entremos nas cidades fortificadas, entrem nas cidades muradas, entre aonde há proteção. Por quê? Nós vamos ver o que o texto ele vai nos dizer, que vai vir um grande problema sobre aquela nação, que é o verso de número 6 em diante. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Então, toque o sinal, levantem a bandeira e avisem a todos. Ou seja, advirtam a todos os moradores de Judá. O quê? Fugi e não vos detenhais. Não há momento a perder. O que o profeta aqui está dizendo, e se nós olharmos para o texto bíblico, me parece que pelo menos com 20 anos de antecedência, ele está nos dizendo que haverá um povo que vai vir do norte. Haverá um povo, ele iniciou seu ministério em 625 e por cerca do ano 605 houve o primeiro embate babilônico na nação de Judá. Nós vemos que ele está dizendo o seguinte, juntem o povo, vão para as cidades fortificadas, porque um povo do norte está vindo. Deus está trazendo juízo. E o profeta ele não diz que é o povo babilônico, mas nós, pela história, conhecemos, entendemos, vimos pelo texto bíblico posterior, que era o povo da Babilônia. O Império Assírio, que tinha tomado o reino do norte, que era a nação de Israel com as 10 tribos, já estava em declínio. E lá na Mesopotâmia, um novo povo forte estava surgindo. Mas essa notícia não era de conhecimento dos judeus. Essa notícia era muito distante da nação de Israel. E provavelmente não, 100% de certeza, os babilônios, eles não sabiam que estavam sendo usados por Deus para punir o seu próprio povo. Mas Deus, ele está guiando a história. Então o profeta está dizendo, não vos detenhai. E por que existe todo esse alvoroço em que ele está profetizando algo iminente, só que as pessoas olham ao redor e dizem assim, não tem nada acontecendo. Não tem nada ao nosso redor. Não tem nenhum povo batendo nas nossas portas. Não tem ninguém entrando nas nossas cidades. E por que todo esse alvoroço? Final do verso 6. Porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição.
Ou seja, um exército inimigo, ele está se aproximando, ele está vindo. Só que o profeta ele está profetizando aquilo que virá a acontecer. E aí nós vamos ver o motivo pelo qual Deus vai usar um povo pior do que o povo judeu, um povo mais pagão do que o povo judeu, um povo mais idólatra do que o seu próprio povo, para puni-lo. E esse é um dos dilemas que, quando nós estudamos aqui a série sobre os profetas menores, nós também encontramos isso, que muitas vezes Deus, dentro do seu propósito, Deus, dentro do seu controle da história, ele usa povos piores para punir o seu povo. Por quê? Porque Deus sempre quer que o seu povo o obedeça, o ame e ande na sua presença. Quando o seu povo não faz isso, ele usa nações pagãs para punir o seu próprio povo e trazê-los ao arrependimento. Então, esse mal, essa destruição, esse alvoroço, ele nos fala no verso de número 7. Um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. E ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Então, mesmo que vocês não estejam vendo, o leão, esse grande povo destruidor, ele já saiu do seu lugar. Ele já deixou no texto bíblico, a expressão é, ele já deixou a sua espreita, ele já veio para causar desolação, a fim de que as cidades sejam destruídas a tal ponto que ninguém mais habite. Então, sabe essa prosperidade, sabe toda essa qualidade de vida, todo esse desfrutar de plantação, de cidades fortes, tudo isso que vocês estão vendo? Pois é, esse mal que virá do norte, ele vai fazer com que nem sequer habitar, vocês possam habitar mais. Que nem sequer comida, vocês tenham mais. Condição de vida, muito menos. Porque esse mal que virá é como um leão. E ninguém que é atacado por um leão sai ileso, ou na grande maioria das vezes, sequer sai vivo. Então, esse leão forte, ele está vindo, ou seja, ele saiu do seu esconderijo e ele vem na direção do povo de Judá. Então, Jeremias, ele instrui as pessoas a pegarem os seus lenços, ou seja, chorem e se arrependam. Se preparem para aquilo que virá. A situação delas ficará desesperadora, ao mesmo tempo em que, ao olhar para o lado, elas não veem nada disso. Olha o verso de número 9. Sucederá naquele dia em que esse povo do norte, ele chegará diante da nação de Judá, diante de Jerusalém, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Quando isso acontecer, quando esse povo que Deus vai usar para punir vocês vir, sabe o que vai acontecer? O rei e os príncipes perderão a coragem. Aqueles que são os líderes, acostumados à guerra, aqueles que têm a capacidade de formar uma liderança forte para lutar contra o povo inimigo, esses vão perder a própria coragem. Os sacerdotes não saberão o que fazer, ficarão pasmos diante daquilo que Deus está fazendo. E os profetas estupefatos, ou seja, de certa forma, negativamente admirados com tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, é um total colapso da liderança judaica. E quem era a liderança judaica? Era composta por profetas, reis e sacerdotes. Então, ele está nos dizendo, os 3 pilares da sociedade, elas vão cair. Não haverá ninguém que vai poder socorrer vocês. Não haverá ninguém, não haverá corajoso, não haverá religioso, não haverá quem profetize, não haverá quem lidere, simplesmente todos vão perder a sua coragem. Vão ficar como meninos que choram diante de uma dificuldade, olhando para aquele mar de gente vindo, e eles simplesmente vão olhar e vão dizer, eu não tenho o que fazer. Eles perderam a própria coragem. Então nós vemos que a mensagem de Jeremias é, no juízo divino, políticos não fazem muita coisa. No juízo divino, a classe política, a liderança da nação judaica não terá muito o que fazer, porque eles estarão tremendo de medo. Então, essa iminente catástrofe irá esmagar totalmente a capacidade de governo no reino de Judá. Imaginem vocês, sabe
aqueles que são reis, não vai servir para nada. Aqueles que são os sacerdotes, a religião, aqueles que exercem a liderança religiosa, eles vão ficar tão terrivelmente admirados do ponto de vista negativo que eles não vão conseguir professar as suas palavras religiosas. Os profetas não vão conseguir profetizar porque é terrível aquilo que Deus irá fazer. É uma catástrofe tão grande que está chegando que antes mesmo de atingi-los, os próprios rumores de desastre, eles já deixam um ar terrível. A própria descrição do profeta já nos mostra que haverá uma grande desolação. E ao longo dos 3 capítulos, meus irmãos, existem várias camadas daquilo que Deus está mostrando nesse trecho, que é o chamado ao arrependimento e o juízo divino. Nós vamos ver que ao longo desses 3 capítulos, os rumores do desastre já são suficientes para deixar qualquer um de queixo caído. Então, pensando nisso também, eu me lembro que quando alguém diz que a Escritura, a doutrina, o texto bíblico, ele não tem graça ou ele não tem de alguma forma entusiasmo, mesmo que do ponto de vista negativo, olhe para isso. Olhe para esse texto e veja como é algo extraordinário o que Deus está fazendo, não com a intenção de destruir o seu povo, mas a intenção é que o povo se arrependa e Deus não traga juízo, mas Deus traga misericórdia. Só que nós vemos que não é esse o padrão da nação de Israel. Vamos dar um pulinho para o verso de número 13, que diz assim: eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta, os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias, ai de nós que somos assolados. Ele descreve que esse povo que vem do norte é como se fosse um ciclone, é destruidor, é avassalador, é uma quantidade tão grande de gente que ele diz assim: eis que aí sobe o destruidor como nuvens, estão tomando conta, os carros como tempestade, e os seus cavalos são tão rápidos, são mais ligeiros do que as águias. E aí ele conclui: estamos arruinados. Não existe cidade forte, não existe rei corajoso, não existe exército que possa lutar contra isso, não existe povo que resista, porque o desastre ainda não os atingiu, mas ele está descrevendo, é como se viesse uma grande tempestade de tanta gente que está vindo. Isso é uma visão vívida da voracidade do exército babilônico. É uma visão vívida da destruição que vai acontecer contra a nação de Judá. E eles vão vir em 3 etapas. A primeira etapa, em que eles vão sitiar a cidade, e na primeira etapa eles vão levar Daniel e seus amigos para o cativeiro. Depois nós temos uma segunda etapa, quando há uma rebelião, e nós temos a terceira etapa, quando então há uma destruição total e final da estrutura da nação, em que o próprio Jeremias, não querendo ir embora, não querendo deixar a nação, não querendo abandonar o seu local onde ele ministra o seu ministério profético, mas ele é basicamente junto com aqueles a quem ele profetizava. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Mas no final, quando a destruição é total, avassaladora, o próprio profeta é arrancado e levado junto para o Egito. Porque não há mais como estar na nação de Judá. O juízo de Deus veio porque eles não se arrependeram. Olha o que nos diz o verso de número 16. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. Vigias, vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Ou seja, avisem a todos, não há para onde fugir. Vigias, digam, a nação está cercada. Espalhe a notícia para que todos saibam que Judá está numa situação difícil. Por quê? Talvez algum povo amigo, alguém ao redor, ouça e diga: vamos ajudar Judá. Talvez alguma outra nação, ela venha e diga: vamos socorrer o povo de Judá. Mas aí nós vemos que não é o que acontece. Olha os versos de número 17 e 18. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até o coração. Aqui nós vemos
Por que não adianta mandar mensagem? Por que não adianta tentar se armar? Por que não adianta, de alguma forma, tentar responder a esse povo vassalador? Versos 17 e 18. A pergunta é: por que Deus está trazendo juízo contra o seu povo? Por que Deus está trazendo juízo contra a igreja do Antigo Testamento, que é o povo de Deus? O verso de número 17 e 18 nos diz: porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Não adianta vocês quererem lutar contra eles, não adianta vocês quererem pedir ajuda, não adianta vocês quererem fugir, porque é eu, o próprio Deus, quem está trazendo isso. Por quê? Porque vocês se rebelaram contra o Senhor. E de que forma? O teu procedimento, os teus atos te trouxeram isso. Tão amarga é esta tua desgraça que fere até o coração. Em alguns trechos o profeta vai dizer que é como se ele tivesse um embrulho no estômago, que é como se o coração dele estivesse palpitando. O profeta está com taquicardia diante daquilo que ele está vendo e anunciando. O corpo dele está ali de alguma forma respondendo quando ele está vendo o que Deus está dizendo que vai acontecer contra a nação de Judá. E Deus deixa claro: o problema não é político, o problema não é econômico, o problema não é entre povos, o problema é que a vinda do juízo é fruto do pecado do seu povo, da sua rebeldia, da sua idolatria, do seu abandono em amar a Deus, da sua falta de arrependimento. E Deus está falando por meio do profeta. Ele está usando um agente humano, e esse agente humano, nós vemos em diversos trechos, ele tem medo, ele tem tristeza, ele se abate, ele de alguma forma sente o impacto da sua mensagem, mas ainda assim, através do agente humano, seu profeta, ele está dizendo: vocês me rejeitaram, vocês me abandonaram. Então, se vocês querem viver as suas próprias vidas, e os capítulos seguintes vão nos mostrar, Deus está dizendo: se arrependam, não sofram esse juízo, eu quero ter paz para vocês. Mas eles ainda estão rejeitando a Deus como se nada estivesse acontecendo. Há um trecho em que ele diz: vocês juram falsamente. É como se vocês pegassem a Bíblia, colocassem a mão sobre ela, e aí a gente vai dizer assim: eu juro falar a verdade. Aí Deus diz assim: ó, vocês usam o meu nome para jurar falsamente, vocês não têm temor nenhum, vocês não têm nenhum apreço por mim e pela minha verdade, e é por isso que eu estou trazendo juízo sobre vocês. Então, não tem para onde fugir, não há o que vocês possam fazer, a não ser se arrependerem e voltarem para mim. Nenhum aspecto humano será suficiente para que vocês possam achar uma solução. Verso de número 19. Entranhas minhas, o profeta dizendo de si mesmo: estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Então, o próprio Jeremias, na capital do reino de Judá, ele está ali profetizando e dizendo: ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Ele está sentindo no seu próprio corpo como se a realidade daquilo que Deus vai fazer é tão grande, como se ele já estivesse ouvindo os exércitos inimigos chegando para causar uma destruição terrível. Não sobrará criança, não sobrará idoso, não sobrará mulheres, não sobrará ninguém. Todos serão abatidos por esse mal que Deus vai trazer. Verso número 20. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz de trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem.
os seus pés são apressados para fazer o mal, mas para fazer o bem eles não sabem. Jeremias está dizendo mais ou menos nessas palavras: golpe sobre golpe se anuncia, está tudo destruído. Eu ouço que de súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as minhas lonas. Eu olho, eu estou dentro da minha tenda, eu olho pela fresta e eu vejo a bandeira do exército inimigo, mas o povo ao meu redor parece que não tem nada acontecendo. Eu vejo, eu ouço o som da trombeta e eu penso, eles estão aqui nas nossas portas, eles estão diante de nós, porque os pés do povo de Deus estão apressados a fazer o mal, mas o texto bíblico diz que eles não sabem fazer o que é bom, e aí Deus está trazendo seu juízo. Ainda mais, por pior que esteja a situação, ela ainda está prestes a piorar. Olha os versos de número 23 a 26. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Basicamente, alguns teólogos chamam esses 4 versículos, 23, 24, 25 e 26, da descriação. É muito parecido com o que nós vemos em Gênesis capítulo 1, a criação. A terra era sem forma e vazia, e através da palavra de Deus tudo foi criado. Agora Jeremias, ele olha ao contrário. É como se fosse um filme documentário da criação, de trás para frente. Porque o que ele diz? Olhei para a terra, está sem forma e vazia. Uma citação clara de Gênesis. Para os céus, e não tinha luz. Há uma escuridão total. Há uma destruição total. Olhei para os montes, eles não estão firmes. Eles estão tremendo. Todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Aonde está a criação de Deus? Onde estão os homens que Deus criou? Eu não enxergo ninguém. Todas as aves do céu haviam fugido. Olhei e eis que a terra fértil, onde existia plantação, onde existia vida, onde existia alimento, agora não existe mais fertilidade, é um deserto. Ou seja, está inabitado. E todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, a destruição de Judá será tão catastrófica que, nas palavras do profeta, é como se fosse uma descriação da própria criação. Ele está usando o texto bíblico para dizer, isso daqui vai ser como se voltássemos ao início. Não ficará nada sobre nada, porque o furor da ira do Senhor é tão grande. E aí nós vemos nesses 4 versículos, que são chamados os 4 olhei, que ele nos fala. Olhei para a terra sem forma e vazia. Eu olhei para os céus e não havia luz. Eu olhei para os montes, eles tremiam. Eu olhei para as pessoas e estavam desaparecidas. Eu olhei para a terra fértil e agora é um deserto. Então, o que nós vemos é que ele está dizendo, nação de Judá, vocês que não se arrependem, vocês que vivem as suas vidas distante de Deus, como se Deus não existisse, basicamente, nós voltaremos ao início de tudo. Tão grande é a ira do Senhor. Verso número 28. E Deus diz, porquanto assim falei, assim determinei, e não me arrependi, nem desistirei disso. Capítulo 4, verso de número 28. Quando Deus se manifesta, depois de toda a narração do profeta, então ele diz, tenho dito, assim determinei, e não me arrependi, não desistirei disso que vou fazer, porque o povo de Deus não se arrepende dos seus pecados. É basicamente, vou fazer aqui uma breve reflexão, e perguntar para você, pense no seu coração, pense na sua vida, pense nos seus sentimentos e nas suas emoções. E se faça uma pergunta,
qual foi a última vez que você se arrependeu? Qual foi a última vez que você olhou para a sua vida? Não estou dizendo daquele arrependimento na nossa confissão rotineira, quando vamos orar. Não que não seja necessário e não seja verdadeira, creio que é. Quando oramos, iniciamos, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas estou querendo trazer reflexão para que você pense no profundo da sua alma. Assim como o profeta dizia, eu estou vendo o mal que está acontecendo e as minhas entranhas estão se remoendo. O meu coração ele está palpitando. O pecado do povo de Deus, ele está me causando taquicardia. Aí pensemos nós, quando foi que por causa do nosso pecado, por causa da nossa falta de amor por Deus, nós nos arrependemos a tal ponto em que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos sentimentos, as nossas emoções respondam dessa forma? O texto do verso 28 diz, tudo isso por causa do furor do Senhor. Então nós, quando olhamos para os nossos pecados, precisamos olhar para Deus e dizer, Senhor, eu sei que eu tento viver uma vida correta. Eu sei ali, eu tenho um script do que é ser povo de Deus. Os judaítas também tinham. Mas eles não viviam conforme aquilo que eles sabiam que deveriam viver. Eles cultuavam, mas Deus diz, eu não aceito esse culto. Esse culto de vocês aí é mera formalidade. Não tem devoção, não tem amor, não tem sentimento nenhum. É simplesmente religiosidade vazia. Eu sei que vocês juram dizendo, Senhor, estamos aqui em teu nome. Mas ele diz, juram falsamente. Então é como se vocês fossem pior do que os ímpios. Porque os ímpios não conhecem a mim. Mas vocês são meu povo. E vocês estão fazendo coisas terríveis quando desprezam aquilo que eu tenho proclamado a vocês, como dizendo, eu estou chamando ao arrependimento. Versículo de número 31, para finalizarmos o capítulo 4. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho. A voz de Sião ofegante, que estendes a mão, dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Ele assemelha como se a dor da desolação fosse tão grande, como se fosse a primeira vez que uma mulher vai dar à luz. Ele diz que é uma dor tão terrível, em que ele diz assim, porque a minha alma desmaia de dor, diante daqueles assassinos que vão vir causar mal para o povo de Deus. Aí é como se Jeremias dissesse, vocês não se arrependeram. Deus está chamando vocês, Deus está dizendo, eu vos amo, eu quero que vocês me amem, vocês não se arrependeram, olha o mal que sobrevirá. Então, no capítulo de número 5, nós vemos que o profeta fala com mais intensidade o que está acontecendo. Se está ruim, vai ficar pior. Capítulo 5, vamos ler os primeiros 5 versículos. Diz assim, dai volta às ruas de Jerusalém. Jerusalém é a capital do reino de Judá. E vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus, mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Jeremias agora ele vai nos mostrar o que Deus está dizendo. Pega a cidade, entra nela e começa a percorrer. Vai pelas ruas de Jerusalém, busca pelas praças,
E apenas uma coisa, Jeremias. Acha um homem bom. Final do verso de número 1. E eu perdoarei. Se achar um homem justo, eu não vou destruir. Tudo bem, não vou destruir. Lembram lá, muito semelhante, quando Abraão ele vai interceder por Sodoma e Gomorra? Senhor, se tiver 50 justos, tu destruiria? Não, Abraão, não destruiria. E se tiver 40, 30, 20, 10? Não. Qual é o resultado? Não encontrou um justo sequer. E aí nós vemos que Deus diz, acha um homem justo. Pega toda essa multidão, todo esse povo, todo esse reino, e vê se é um único que pratica a justiça. E vê se é um único que é fiel a mim. Se você encontrar, eu perdoo. Porém, nós vemos que não é isso que acontece. Senhor, tu os feristes e não doeu. Ou seja, eles estão apanhando, mas não estão fazendo conta em se voltar para ti. Tu os consumiu, mas eles não quiseram ser disciplinados. Tu causou mal a eles, tu feriu eles. Eles endureceram dizendo, eu não quero a disciplina de Deus. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Deus está chamando eles para o amor e eles estão com o rosto como se fosse uma rocha, endurecido como pedra. Então, Deus deu a Jeremias a oportunidade de salvar a sua civilização. Acha o homem bom e tudo está resolvido. Mas nenhum justo sequer ele encontrou. Por quê? Nós vemos que o coração é endurecido, o rosto não se volta para Deus. Deus está disciplinando eles, eles não aceitam a disciplina. É como se Deus dissesse, por mais mal que eu cause a eles, eles são tão duros que eles não voltam o seu coração para mim. O que nós vemos também a partir do versículo de número 7. Diz assim, como vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de os eu ter fartado, adulteraram e em casa de meretriz se ajuntaram em bandos. Verso de número 8. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Além de jurar falsamente, além de rejeitar a Deus, o povo está suprido das suas necessidades. Lembremos, Jeremias está vendo o que Deus irá fazer, mas naquele momento, olha o que o texto diz. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Eles me rejeitam, os teus filhos não me conhecem. Por quê? Depois de eu os ter fartado, dei prosperidade a esse povo, alimentei esse povo, tudo que eles precisam eu supri, mas depois de eu ter feito tudo isso, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. Em vez de louvar a abundância de Deus, em vez de responder com gratidão ao que Deus tinha feito, o que eles fazem? Eles se voltam para os seus próprios pecados e os seus próprios prazeres. No versículo de número 8 nós vemos a menção sobre os pecados sexuais do povo. Mais ou menos, eles estão com a vida ganha, eles têm tudo o que eles precisam, Deus entregou para eles tudo o que era necessário, e o que eles fazem agora? Eles vão para os seus próprios deleites. Eles vão, em vez de me louvarem, eles vão cometer pecados com meretrizes. E literalmente aqui, no caso, ele está citando pecados sexuais. Olha o verso número 8, a parte B. Cada um fica rixando a mulher do seu próximo. E o verso número 9. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como essa? Eu dou tudo o que eles precisam. Eu cuido deles, eu amo eles. Eu fiz deles a nação que eles são. E olha o que eles fazem, em vez de amar a mim, eles amam mais a si mesmos. Então, o que nós encontramos no capítulo de número 5? Uma nação de ouvidos duros, homens e mulheres que têm os ouvidos fechados para aquilo que é do Senhor, mas que têm o coração aberto para amar a si mesmo.
para amar os seus prazeres, para amar os seus deleites. E aí, olha como é grave o que Deus diz no verso de número 9. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Ou seja, a minha alma não vai se vingar de uma gente como essa. Eu não vou exercer juízo com direito sobre tudo que eles fazem contra mim. Aí é que o profeta, então, ele está literalmente desesperado, porque ele vê que não há jeito desse povo se arrepender. Nos lembremos, Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Assim como Deus disse para Jeremias, procura aí no meio dessa gente, eu acho um homem justo. O sábio Salomão também já dizia, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O apóstolo Paulo também expressou isso quando nós vemos em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12. Diz assim, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então nós vemos que na Escritura Sagrada, não é um conceito novo, de que é difícil Deus encontrar pessoas justas. Nós vamos ver nas aplicações, na conclusão, que nós temos um homem justo que andou sobre a terra, mas que não foi nenhum de nós. Mas que o texto bíblico fala, a grande tendência do coração humano, seja com Abraão, seja com Jeremias, seja com Salomão, seja com Paulo, é sempre voltar o seu coração para si mesmo. E aí, com a reflexão que fica, será que nós somos diferentes de todos os outros que já passaram? Será que nós somos diferentes de todos esses que conheceram a Deus de alguma forma, mas que também não acabaram tendo uma vida justa? Olha o que nos diz o verso número 14 do capítulo de número 5. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, Jeremias, conforme as tuas palavras, todo esse povo é graveto, vai ser lenha. O fogo do juízo vai consumir eles. O fogo do juízo vai vir de tal forma que eles vão ser consumidos. Se eles acham que eles podem continuar me ofendendo, se eles podem viver uma vida de devassidão moral, se eles acham que eles podem me rejeitar e ir para outros deuses e ainda assim ficar impunes, eles serão consumidos. Verso de número 17. E comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortes em que confiavas, abatê-las-ão a espada. O que Deus diz? Eu dei tudo para vocês. Não me amaram, não me obedeceram, não aceitaram minha correção, não aceitaram minha disciplina. Sabe essa fartura? Sabe toda essa bondade? Toda essa vida benevolente que vocês têm? Pois bem, o povo que virá, ele vai fazer o seguinte, ele vai comer do teu pão. Ele vai comer dos teus filhos e das tuas filhas. Ele vai comer as tuas ovelhas, as tuas vacas, a tua figueira, a tua plantação de uvas. Ele vai entrar na tua... Sabe essa cidade forte que tu diz? Estamos seguros. Pois é, nas cidades fortes ainda, em que tu confias, vão ser abatidos à espada. De tudo isso que vocês se vangloriam, que tem de bom e que não precisam de mim, pois bem, foi eu que dei. E se eu dei, eu tiro. E não só vou tirar, mas aqueles ímpios que vão vir do norte, eles vão desfrutar de tudo isso que vocês têm, mas continuam me rejeitando. Esse é o juízo divino. Nós vemos que com tudo isso, ainda, pela graça de Deus, não é todo o povo que vai ser punido, mas Deus ainda terá o seu remanescente. Vamos ver os versículos de número 20 a 25. Diz assim: anunciai isso na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo,
Povo de Deus. O que é que Deus diz do seu povo? Verso 21. Povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará. Ainda que se levantem as ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelam-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades deviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Povo louco, eu sou aquele que criei o mar. Eu sou aquele que disse para o mar: o teu limite é aqui, tu não vai passar. Foi eu quem criei estas coisas com todo o meu poder. E ele diz assim ainda: ainda que se levantem as ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Eu sou o Deus, Criador de todas as coisas, tenho todo o poder. Olha o verso de número 23. Mas esse povo tem um coração rebelde. Eles não sequer têm medo de mim, não temem e não tremem diante de mim. Eu criei o mar com toda a sua imensidão, com todo o seu poder, e eu digo para as ondas: vocês não vão invadir a terra, e elas não invadem. Ou seja, a criação me obedece. Eu tenho poder sobre tudo isso. Mas esse povo rebelde, disciplinado, coração duro, é rocha. Mesmo diante de todo o meu poder, eles olham ainda e dizem: nós somos aqueles que desobedecem a Deus, nós somos aqueles que não amam a Deus. Então, Deus está mostrando para eles que o comportamento deles é irracional, é ignorante, é sem compreensão. E aí, eu não sei você, mas enquanto eu li e meditava nessas coisas, eu penso: gente, não tem nada muito diferente do que nos tempos de hoje. Se vocês pegar todos os pecados da nação de Judá e tenta fazer uma ligação com hoje, nós vamos encontrar as mesmas coisas. Não é muito distante. E sabe por quê? Desde a criação no Jardim do Éden, enquanto o ser humano for ser humano, nós temos uma tendência, uma natureza pecaminosa, que não tem a tendência a olhar para Deus, mas sim para olhar para nós mesmos e para os nossos pecados. Não há nada muito diferente. Versículo 26 a 29 do capítulo 5, ele diz: há uma tolerância com os ímpios que desagradam a Deus. Vocês fazem conluio com aqueles que me odeiam. Vocês estão de bem com aqueles que me rejeitam. Vocês fazem mais, vocês pegam os deuses deles e vão adorar como se fosse a mim que vocês estivessem adorando. Versos de número 30 a 31, a conclusão do capítulo de número 5. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis ao fim disso? Há uma falsidade tão grande. Os profetas, os sacerdotes, estão tudo falso. Eles não me amam, eles não me adoram. Eles são os religiosos. Eles são aqueles que praticam a religião oficial na nação de Judá. Mas sabe o que eles fazem? Eles são falsos. Sabe o que é pior? O povo gosta disso. É isso que o povo quer. Eles são corruptos, mas eles são corruptos porque o povo aceita a corrupção. Eles são corruptos porque o povo quer que eles sejam assim. Verso número 31. O povo assim deseja. E aí ele termina com uma pergunta: o que fareis no fim disso? O que farei diante desse cenário? O que farei diante de pessoas como essa? Entramos no capítulo de número 6. Ouvidos surdos de adoradores de si mesmo. Os mesmos problemas que Jeremias enfrentou lá no início do seu ministério, nós vemos capítulo após capítulo, dia após dia. Ele advertiu o povo de Deus a fugir da ira vindoura, mas Jeremias percebe o seguinte: os seus alarmes estavam caindo em ouvidos surdos.
Ele está lá dizendo, vai vir a destruição, vai vir a tristeza, vai vir a desolação, e os ouvidos estão surdos. Capítulo 6, verso de número 1. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Toquai a buzina em Tecoa, levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. Olha o verso número 2. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos, subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que é de ser visitada, só há opressão no meio dela. Sabe a cidade de Deus, a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, no meio de Sião, a delicada, a filha do meu povo. Deus está dizendo, no meio dela haverá opressão e assolação, haverá somente destruição. Ela está cercada. Então ele começa dizendo, toquem a trombeta e não digam para as pessoas entrarem na cidade, mas digam assim, fujam para o mais longe possível, porque a filha do meu povo, aquela a quem eu amo, essa será terrivelmente destruída, por causa dos ouvidos surdos que não ouvem, verso de número 1, eles não ouvem a voz do seu Deus. Versos de número 11 e 12, capítulo 6. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, profeta Jeremias falando, estou cansado de conter, derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com que está cheio de dias, e as suas casas passarão para outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes da terra, diz o Senhor. O profeta diz assim, estou cansado, falo, esse povo não ouve. Estou dizendo para eles, suas posses, a sua herança, aqueles que lhe pertencem, toda aquela que é a sua herdade, não ficará mais sobre vocês. Não importa se é jovem, não importa se é velho, todos passarão. As suas propriedades serão tomadas por conquistadores. Verso de número 16. E assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O profeta, ele diz o seguinte, as pessoas perderam todo o senso de direção. Não conhecem a Deus, não amam a Deus. Um grande exército inimigo está vindo como um temporal avassalador, como um ciclone sobre a terra. É como se eles viessem como uma quantidade de gente tão grande que é como um ciclone que vem tomando conta. Ainda assim, eles estavam desorientados, apalpavam desnorteadamente e vagavam no escuro. Mas Jeremias, então, ele diz, há um ponto de referência. Há um caminho que vocês podem seguir. Famoso verso de número 16. Ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Perguntai qual é o caminho do Senhor. Ele diz ainda, qual é o bom caminho e andai por eles. Ou seja, se vocês se arrependerem, voltarem-se para Deus, para aquelas veredas antigas, os caminhos antigos, o que vai acontecer? Vocês vão ser abençoados por Deus. Nas palavras do profeta, acharão descanso para a vossa alma. E o que eles respondem? Não andaremos nele. Não andaremos no caminho do Senhor. Por isso que, quando nós vemos lá no capítulo 2, Deus pediu o divórcio para a sua esposa, o seu povo. Já no capítulo de número 6, ele está nos dando um veredito final. Ele parece que o desastre cairia sobre o seu povo por se recusar a andar no bom caminho.
Então, o versículo de número 20 do capítulo 6. Para que, pois, me virá um incenso de Sabá, e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Verso 21, portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles, pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Versículo de número 20. Vocês compram incenso caro? Ele diz assim, incenso de Sabá. Vocês compram a melhor cana aromática? Vocês pagam caro por um aroma de uma terra distante? Vossos holocaustos não me agradam, nem são suaves os vossos sacrifícios. O culto que vocês fazem, ele é rico, tem coisas preciosas do ponto de vista de valor financeiro, mas sabe qual é a realidade? Eu não aceito, eu não recebo. Muito pelo contrário, o próprio culto, ele é tropeço para vocês. Vocês me adoram falsamente. Vocês não me adoram como eu queria que adorasse. Vocês acham que podem me comprar. Vocês acham que podem comprar coisas caras e dizer, mas Senhor, nós te oferecemos aquilo que tem de melhor. Nós somos distantes pegar os aromas, os incensos. E Deus diz, não adianta nada. É só aparência. Não tem coração. Não tem devoção. Não tem amor. Não tem arrependimento de pecado. O juízo não virá porque vocês falsamente me adoram. Ele virá igual, porque não há arrependimento. O que Deus está dizendo para eles é que não adianta vocês quererem me comprarem, porque os seus corações estão longe de mim. Enquanto vocês não se voltarem e se arrependerem, nem o culto sequer de vocês, eu aceito. Então, esse é o cenário apocalíptico de Jeremias, capítulo 4, 5 e 6. Vamos rapidamente a pequenas duas aplicações. Ao longo do texto nos fica muito claro que nós sabemos o que deve ser feito. Nós sabemos o que Deus requer de nós. Nós sabemos, como povo de Deus, que não é uma mera formalidade, não é um mero culto, ou um mero insígnia, sou povo de Deus, que faz de nós verdadeiramente povo de Deus. O chamado de hoje é o mesmo chamado para o povo de Deus daquele tempo. Somos chamados ao arrependimento, somos chamados à devoção verdadeira. Não basta a aparência de ser, temos que verdadeiramente amarmos a Deus. E esse é um desafio para nós, como foi em qualquer tempo. Os homens, a humanidade, sempre teve por tendência rejeitar a Deus e amar mais a si mesmo. Os cristãos podem dizer que Jesus sofreu o juízo de Jeremias 4 no nosso lugar. Jesus é o homem bom que não existia na nação de Judá. Jesus foi o homem bom que viveu todo o juízo que Jeremias profetiza, recaiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Então, nós, meus irmãos, não somos parecidos com Jeremias. Nós não somos o homem bom dessa história. Nós somos o povo rebelde. Nós somos aqueles que não amam a Deus como deveria amar. Por mais que nós amamos o Senhor, por mais que queiramos ao Senhor, mas nós não somos aquilo que deveríamos ser. Mas nós temos uma diferença. A grande consolo em saber que Jesus sofreu toda essa ira devastadora, toda essa desolação que viria sobre a nação de Judá, muito mais recaiu sobre a pessoa de Jesus por causa do nosso pecado e o pecado daquele povo. Jesus sofreu a ira e o juízo de Deus que era para eles e que era para nós. Então nós podemos descansar na obra de Cristo. Quando nós rebobinamos a história humana, quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, quando nós olhamos para aquilo que Deus profetizou e aconteceu sobre a nação de Israel, e nós olhamos que todo esse juízo é para aqueles que não amam a Deus, mas nós olhamos para Cristo, e nos méritos de Cristo, na bondade de Cristo, na justiça de Cristo, nós não precisamos ter medo
de todo esse cenário apocalíptico e de toda essa devassidão, de toda essa desolação. Porque Cristo fez aquilo que ninguém ao longo de toda a história humana poderia fazer. Então repousamos em Cristo e desfrutamos de uma vida plena com Deus. Por mais ousado e severo que Jeremias possa ter parecido quando pregava em público, ele tinha dúvidas, ansiedades, medos, tristezas, e nós também somos assim. Nós também somos aqueles que temos medo, tristezas, dúvidas, enfrentamos dificuldades, mas ainda assim, as nossas tristezas e dúvidas não é por motivos tão nobres quanto a do profeta. O profeta verdadeiramente chorou. Nós vemos ali o texto de Lamentações, o choro do profeta. Jeremias é famosamente conhecido como o profeta chorão, aquele que se lamenta, não necessariamente só pelos seus pecados, mas se lamenta pelos pecados do povo. Então, ainda que os nossos motivos não sejam tão nobres, acredito que nós estamos mais próximos do povo rebelde do que os motivos nobres do profeta. Mas há também para nós um chamado. Deus também tem uma mensagem para nós baseada em tudo isso. Se nos arrependermos e lamentássemos o estado da nossa sociedade, tudo aquilo que nós encontramos na nação de Israel, parafraseando, nós encontramos hoje. Ainda mais, se nós lamentássemos o estado da igreja do nosso tempo, nós olhamos para a religiosidade, o nosso meio evangélico, gospel, e nós vemos que não é muito distante também daquele tempo. Não é muito diferente da maneira como as pessoas se comportam e entendem que Deus é meramente um guru espiritual que vai entregar para eles tudo aquilo que eles querem. Eu quero o bem de Deus, eu quero a fartura de Deus, eu quero a boa vida de Deus. Mas eu não quero a pessoa de Deus. É o que nós encontramos mais comum. Se nós lamentássemos que, ao vermos que Deus não é reconhecido em nosso meio, que a glória de Deus não é corretamente considerada, nós precisamos buscar aquilo que Jeremias chama. Ele chama o povo de Deus ao arrependimento. Por quê? Para que o juízo não recaia sobre nós. Segundo lugar, primeiro, Jesus é o homem justo que ninguém nunca conseguiu ser. Segunda e última aplicação. Talvez você esteja numa encruzilhada pessoal. Talvez você esteja no momento da sua vida em que esteja se perguntando: o que Deus deseja da minha vida? O que Deus requer que eu faça? Talvez alguns outros estão em outras encruzilhadas. Talvez de uma carreira profissional, uma oportunidade de formação educacional, talvez algum na área dos relacionamentos, na possibilidade de casar, ou uma mudança de ministério dentro da igreja. Outros ainda lidam com questões espirituais, até mesmo em crise de fé. Quem é Jesus? Quem é Deus? Ou a Bíblia é realmente verdadeira? E nesses momentos precisamos reconhecer, estamos parados na encruzilhada. Mas assim como Jeremias diz, olhai para as veredas antigas, olhai para o bom caminho e andai nele, e encontrará descanso para a vossa alma. O povo respondeu: não andaremos pelo caminho de Deus, mas nós podemos responder, nós queremos andar no caminho do Senhor. E nós sabemos qual é o bom caminho. O bom caminho é Cristo. O bom caminho é Jesus. Ele é o justo. Ele é aquele que tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Então nós podemos olhar para Cristo. Ele é a antiga vereda. O bom caminho é o caminho da Escritura Sagrada. O conselho de Jeremias nas pessoas da encruzilhada é: olhem para a Escritura, olhem para Deus e vivam diante da presença de Deus. Vamos colocar em pé. O Evangelho, ele é atemporal. O que é isso? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Evangelho é Cristo. Ele é o nosso caminho. Então nós temos uma enorme vantagem. Nós temos um abismo de vantagens com relação ao povo de Judá. Nós temos a Escritura Sagrada e nós sabemos como essa história terminou. Jeremias, ele pinta um cenário apocalíptico e que realmente aconteceu. Mas nós sabemos que não houve uma destruição final, não houve uma destruição total.
porque nós estamos aqui. Essa descriação que ele viu aconteceu sobre aquele povo. Mas ao mesmo tempo, capítulo 5, verso de número 18, vamos recapitular. Ele diz assim: contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Então nós sabemos que Deus, Ele não tem por objetivo e propósito nos destruir, mas Ele nos ama na pessoa de Jesus Cristo. O que Ele espera de nós é essa resposta. Cristo é o caminho para a vida eterna. Andemos nele, em fidelidade e devoção. Amém? Oramos. Deus bendito, diante da Tua presença, nessa manhã nós estamos, nessa palavra tão dura, Senhor, em que nós olhamos para a história do povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, o Israel de Deus, e nós vemos como o ser humano pode ser mau, como podemos ser dissimulados, como podemos ter os pés apressados para o pecado e para os nossos próprios deleites. E sabemos também, Senhor, o quanto o mundo tem possibilidades a nos oferecer para que os nossos caminhos se afastem de Ti. Sabemos quanto a nossa natureza pecaminosa tem um coração enganoso, profundamente corrupto, para se afastar de Ti. Mas nessa manhã, Senhor, nós nos desesperamos pelo nosso pecado, mas nós sabemos que não seremos destruídos. Nós nos desesperamos porque sabemos o quão terrível nós podemos ser, mas sabemos o quão grande a justiça de Cristo é, o quão misericórdia o amor de Cristo foi, e nós sabemos aonde nós podemos firmar os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos, sonda os nossos corações, vê em nós quais são os caminhos maus e tira-os de nós e nos coloca, como nos diz o salmista, num caminho eterno de santidade até a Tua presença, para que nós não venhamos viver como vivem os ímpios, se deleitando, desfrutando, ignorando a Ti, vivendo de uma forma irracional, de uma forma pecadora, extremamente pecaminosa, porque nós não podemos andar como eles andam, nós somos Teu povo, pequeno povo de Deus, mas temos a plena certeza e convicção que por causa do amor de Cristo nós temos a condição de Te amar e de Te agradar e assim fazer a Tua vontade. Por isso, nos mostra, Senhor, aonde nós temos errado e nos guia e nos leva por um caminho eterno até a Tua presença. É o que nós cremos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.